Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma aulinha diferente aqui dentro da biologia, né? A gente vai fazer alguns cálculos matemáticos. Uma das possibilidades da genética, né, é calcular a possibilidade de um evento acontecer ou não acontecer. Então, inicialmente a gente vai trabalhar com a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela estuda apenas uma característica de cada vez. Então aqui, ó, nós temos um cálculo simples de matemática, baseado na genética. Calcule a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho também heterozigoto. Então, o problema de genética, pessoal, ele começa com nós identificando, né, o genótipo dos pais. Então, o problema diz que os pais são heterozigotos. E a gente viu numa aula anterior que heterozigotos são aqueles que apresentam um par de genes diferentes. Então, o problema está dizendo ó, que o pai é heterozigoto. Então, ele é o que? Azão, azinho. E a mãe, ó, ela também é heterozigota. Azão, azinho. Então aqui, ó, a gente identificou o genótipo dos pais. O pai é heterozigoto, azão, azinho, e a mãe é heterozigota também, azão, azinho. O que a gente faz agora, né? Na hora da formação dos gametas, esses genes eles vão se separar. Então ocorre a separação. O pai vai formar gametas azão e azinho, e a mãe vai formar gametas azão e azinho. Então, ó, nós identificamos o genótipo dos pais e separamos os gametas. O pai forma gametas azão e azinho, e a mãe forma gametas azão e azinho. No terceiro passo, a gente vai construir uma tabela chamada de tabela de Punnett, onde nós vamos colocar os gametas. É assim que se constrói a tabela, ok? Esse primeiro quadrado eu vou isolar. Nessa coluna aqui, ó, vertical, eu vou colocar os gametas do pai. Então, o pai tem gameta azão e gametas azinho. Na horizontal, eu vou colocar os da mãe, que também é azão e azinho. No momento da fecundação, ó, os genes vão se encontrar. Esse encontra com esse, azão, azão. Esse com aquele, azão, azinho. Esse com aquele, azinho, azão, mas o dominante vem na frente, lembra? Letra maiúscula dominante. E esse com esse, azinho, azinho. E eu chego aqui no resultado. Como é que eu vou ler esse resultado, né? Qual a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho também heterozigoto? Esse filho aqui, ó, é azão, azão. Ele é heterozigoto? Não, ele é homozigoto. Esse filho azão, azinho é hétero? Sim, é heterozigoto. Esse aqui, azão, azinho, é hétero? Sim. Esse aqui é azinho, azinho? Não, esse é homozigoto. Então, qual é o resultado desse problema, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 resultados. Quantos são heterozigotos? 2. Então, a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho também hétero é de 2/4. Ou eu posso responder em porcentagem também. Ó, cada quadradinho corresponde a 25%. Então, quantos filhos são heterozigotos? 25 com mais 25, 50%. Então, a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho também heterozigoto é de 50%. Ok? Normalmente, pessoal, os problemas de genética têm essa combinação, pelo menos agora, né, na primeira lei de Mendel. Então vamos dar uma olhadinha agora nesse segundo problema.
para ver se ficou fácil para vocês. O problema diz: um homem homozigoto dominante casa-se com uma mulher homozigoto recessiva. Qual a probabilidade deste casal ter um filho heterozigoto? Então lembra, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar o genótipo dos pais. O pai, é homozigoto dominante. Então, homozigoto, par de genes iguais, dominantes, os dois com letra maiúscula. Então, o pai vai ser azão. Homozigoto, dois genes iguais, dominantes. A mãe é homozigota recessiva. Então, lembra, gene recessivo escrito com letra minúscula. Homozigoto, dois genes iguais. Então, aqui a gente identificou o genótipo dos pais. O pai é azão, homozigoto dominante. A mãe é azinho, homozigota recessiva. Lembra, segundo passo, nós vamos separar os gametas. Então, o pai, ele vai formar gametas azão e azão. Azão e azão. E a mãe vai formar gametas azinho e azinho. Ok? Aí nós vamos construir a tabela. Terceira etapa do problema. Construa a nossa tabela de Punnett, que por enquanto vai ser assim. Então, faça a construção. Ok? Essa primeira eu vou isolar. Ok? Na vertical, os gametas do pai, quais são? Esse azão vem aqui, esse azão vem aqui. Na horizontal, os da mãe. O azinho vem aqui, o outro azinho vem aqui. Ok? Na hora da fecundação, os genes vão se encontrar. Esse com esse, azão, azinho. Esse com aquele, azão, azinho. Esse com aquele, azão, azinho. Esse com aquele, azão, azinho. Muito bem, resultado. Ok. Quantos resultados eu tinha? 1, 2, 3, 4. Quantos são heterozigotos? Azão, azinho, hétero, azão, azinho, hétero, azão, azinho, hétero, azão, azinho, hétero. 4. 4 sobre 4. Ou 25, 50, 75, 100%. Ok? Então a gente chegou no resultado. A probabilidade de um homem homozigoto dominante casado com uma mulher homozigota recessiva ter um filho heterozigoto é de 100%. Então, pessoal, vocês sempre vão ler o problema vai te dizer a informação que você precisa para responder. Depois você vai colocar o genótipo dos pais primeiro. Depois você separa os gametas, né? O pai forma esses gametas, a mãe aqueles gametas. Você vai construir a tabela e vai lançar os genes aqui, na coluna vertical, os genes do pai, um azão vem aqui, o outro azão vem aqui. Na horizontal, os da mãe, um azinho vem aqui, outro azinho aqui. Na hora da fecundação é só unir, né? Azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho. E ler o resultado, né? O problema está perguntando a probabilidade do filho ser heterozigoto. Azão, azinho é hétero? Sim. 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 Então, quantos resultados possíveis nós temos? 4. Quantos são héteros? 4. 4 sobre 4 dá 1, né? Ou 100%, né? Cada quadradinho corresponde a 25%. Então, 25, 50, 75, 100% do resultado, tá? Então, nas duas formas, eu fiz o cálculo de uma probabilidade de um evento acontecer, ok? Então, isso é genética, a possibilidade da gente fazer um cálculo para identificar a possibilidade ou a probabilidade de um evento acontecer, não acontecer, em que porcentagem isso pode acontecer,
Ok, pessoal? Esses são dois exemplozinhos bastante simples, né? Daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos mais complexos que mostram bem a genética. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.